Shalom, gente do céu! Tudo bem com vocês? Aleluias! Aline Torres aqui para mais um dia de devocional na presença do Senhor e também com todos aqueles que entrarem aqui, amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor antes do nosso tema, né? Que a pergunta de hoje é: você já ficou chateado com alguém? Ficou assim tão magoado ao ponto de ficar pensando tanto naquilo que a pessoa fez que não conseguiu perdoar? Que não conseguiu seguir em frente? Então, vamos orar porque assim como Deus tem ministrado ao meu coração, acredito que Ele vai ministrar ao seu também, amém? Papai querido e Deus Santo, estamos aqui mais um dia na Tua preciosa presença. Ah, Deus, como Tu és maravilhoso, como Tu és longânimo, Senhor. Queremos Te adorar, Senhor. Eu quero Te adorar, Senhor, nesta noite. Eu quero Te adorar, Senhor, nesta tarde. Eu quero Te adorar, Senhor, neste dia. Eu quero Te adorar, Senhor, em todo o tempo. Senhor, eu quero colocar cada um dos meus irmãos na Tua presença, Senhor. Aleluias, eu quero, Senhor, me colocar na Tua presença. Minha família, Senhor, minha casa. Tudo que sou e tudo que tenho, Senhor. Tudo diante de Ti, ó Pai. Peço que o Senhor sonde o meu coração. Peço que o Senhor sonde o coração dos meus irmãos. Vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos pelo caminho eterno, pelo caminho da verdade, Paizinho. Em nome do Teu Filho amado, precioso, nosso irmão mais velho, Jesus. Aleluias. E que o Teu Espírito Santo esteja conosco também, porque sabemos que Ele mora dentro de nós, gerando em nós transformação. Pai, eu oro, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o tema do nosso devocional é: você está magoado com alguém? E a gente vai continuar aqui, né, no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, ou Segunda Aliança. Amém? Aleluias. E diz assim, ó, a partir do versículo 5, que é sobre a oração modelo, amém? E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, com o propósito de serem vistos pelas pessoas. Sim, eu lhes asseguro que já receberam sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como os pagãos. Eles pensam que Deus lhes ouve porque falam bastante. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe do que precisam antes mesmo de lhe pedirem. Vocês, portanto, orem assim: Pai nosso no céu, teu nome seja mantido santo. Venha teu reino. Tua vontade seja feita na terra como no céu. Dai-nos o alimento necessário para hoje. Perdoa-nos pelo que fizemos errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. Vamos focar aqui no versículo 12, mas vamos seguir aqui. E não nos conduzas à provação severa, e mantenha-nos a salvo do maligno, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Aleluias. Pois se vocês perdoarem aos outros pelas ofensas cometidas por eles, seu Pai Celestial também os perdoará. Mas se vocês não perdoarem os outros pelas ofensas cometidas, seu Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém, queridos? Aleluia. Então, por que eu decidi continuar aqui, né, no livro de Mateus devocional? Primeiro porque tem vários temas nesse capítulo, né, inclusive eu vou estar seguindo ele, e eu acredito que seja muito importante o que eu vou falar agora, né? Eu vou falar o seguinte, queridos. Primeiro ponto, a oração do Pai Nosso, ela não é ou não deve ser feita como uma reza. A Bíblia diz claramente aqui pra gente que ela é uma oração modelo. Jesus estava nos orientando como nós deveríamos orar. Amém? Aleluias. Aqui não estamos falando de clamor, não estamos falando de intercessão, estamos falando de oração. Aquele momento que Jesus estava, porque sabemos que Jesus ele veio, queridos, não para
como é que se diz? Não para mudar nada do que o Pai havia ensinado, mas para mostrar como fazer. Jesus, ele é o nosso exemplo em todos os detalhes, em todos os detalhes. Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele é o Cordeiro. Jesus é o caminho. Amém? Só através de Jesus e não há outro. Não há, queridos. Você pode ir para onde você quiser, clamar e pedir socorro para quem você quiser, mas eu quero que fique claro para mim e para você nesta noite, neste dia, nessa tarde. Eu não sei em qual momento você vai ouvir esse devocional, mas saiba que só Jesus é o caminho. Só através dele, só através do nome dele, só através do sangue dele, amém? Só através do sacrifício dele, aleluia, é que nós podemos alcançar a salvação, a santificação, a transformação, a regeneração e, consequentemente, né, estar com o Pai, com Ele, aleluia, e com o Santo Espírito por toda a eternidade também, amém? Aleluia. Então, né, voltando aqui, a oração do Pai Nosso, ela é uma oração modelo. E o Senhor vem falando novamente sobre a questão da hipocrisia. Lembra que ontem nós estudamos, né, sobre a caridade, sobre como fazer caridade, que nós não deveríamos tocar trombetas, né, anunciar, para mostrar com o objetivo. Olha que interessante. Nós não devemos fazer caridade com o objetivo de ser reconhecido pelos homens. E a mesma coisa acontece com a oração. Nós não devemos orar com o objetivo de ser reconhecido, visto, que é o que diz aqui, né, em Mateus, visto pelos homens. O nosso objetivo é o quê? Tocar o coração do Pai. Como é que a palavra aqui é demonstrar dependência. A Bíblia diz que, aqui acabamos de ler, que ele já sabe das nossas necessidades, mas é justamente porque ele sabe das nossas necessidades que nós vamos ao encontro dele. Nós vamos falar para ele: Papai, nós dependemos de ti, em nome de Jesus. Jesus nos ensinou como fazer, como falar contigo. E aí, ele fala, né? Ele nos reforça, Jesus aqui nos reforça. Então, quando vocês orarem, vocês não vão fazer como os hipócritas. Eu li aqui em uma versão que a palavra hipócrita, ela vem do grego, né? E é assim, ó, encenações de atrás do grego upokrites, que quer dizer ator. Olha que interessante. Então, a questão da hipocrisia, ela é mais uma representação. É algo que é aparente, né? Quem gosta aí de ver novela, quem gosta de ver série, é algo que parece ser verdadeiro, mas não é. Amém? E é profundo e confrontador essa palavra. Amém, queridos? Então, o Senhor primeiro, essa advertência, né? Tomarmos cuidado como estamos orando, qual a motivação do nosso coração. E aí ele nos orienta, mas você, quando se for orar, vai lá pro seu quarto, fecha sua porta, fala com seu pai em secreto, e seu pai que te vê em secreto, aleluias, né? Que vê, olha, a minha versão, é a versão judaica completa, ela fala assim, então, seu pai que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. Em outras versões diz, né, quando você fala lá em secreto com o pai, ele vê em secreto e ele vai te recompensar. Então, aleluias, não significa, queridos, que, ai, mãe, então eu só posso orar se for lá no meu quarto sozinho. Não, queridos, a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Amém? Então, se nós devemos orar sem cessar, você está lavando uma louça, você está em oração. Você está arrumando uma casa, você está em oração. Onde você estiver, você clama, fala com o Senhor. Não necessariamente você precisa gritar para que as pessoas escutem, para que você seja reconhecido pelos homens, né? Com esse objetivo, ou seja, orar com esse objetivo de ser reconhecido pelos homens, né? Lembra? Que é a questão da motivação do coração. Então, quando nós oramos, falamos com o Pai com o objetivo de falar com Ele, de fato, né? De reconhecer que é nele que nós temos socorro, que Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, queridos, se assim a gente proceder, com certeza o Senhor nos responderá. Glórias ao Senhor. E aí segue, né? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Aqui ele dá o exemplo dos pagãos, né? Os pagãos antigamente, que eles era como aquelas pessoas que têm vários deuses, né? Que não reconheciam o Senhor Deus como único, né? Ele é único, não há outro além dele. Então, o que acontecia?
Antigamente, as pessoas não tinham conhecimento de Deus, os gentios, a palavra não havia chegado até nós somos os gentios, amém? Nós não somos judeus, somos gentios, né? Aleluias, tudo para a honra e glória do Senhor. E a palavra chegou até nós. Então, quando a palavra chegou até nós, que nós tivemos consciência de como nós deveríamos proceder, aleluias, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Através de quem? De Jesus. Novamente, através do sacrifício de Jesus, aleluias, do exemplo de Jesus, do modelo de Jesus, e é Jesus o nosso exemplo, e não há outro. Amém? Claro, nós temos Pedro, nós temos Paulo, nós temos os apóstolos, os ensinamentos, né? Mas é só através de Jesus. Glórias ao Senhor. Ele é o caminho. E aí o Senhor vem sempre falando, Pai, fala com teu Pai celestial, o seu Pai que vem em secreto, aleluias. O seu Pai sabe do que vocês precisam, glória a Deus. E aí fala, né? Eles pensam que Deus lhes ouvirá porque falam bastante. Não sejais iguais a eles, porque seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Vocês, portanto, orem assim. Então aqui está falando de um povo, aleluia, que aprendeu errado e traz essa prática, né, para o serviço ao Senhor. Sendo que a oração, queridos, ela é um diálogo, né? Ela é uma conversa com Deus. A oração é isso. Orar é a mesma coisa. Orar, no caso, é falar com Deus, né? E é uma conversa, por exemplo, eu estou aqui na minha casa conversando com meu esposo, falando sobre o nosso cotidiano, o que a gente precisa melhorar, como que a gente precisa fazer as coisas e tal, e ali a gente vai falando, né? E a gente vai procurando mudar o nosso proceder para que a casa, o ambiente flua melhor, para que as coisas fluam melhores, para que, né, a gente cuide melhor da nossa família, e assim a gente vai mudando e melhorando cada vez mais. Por quê? Porque houve um diálogo, houve um momento ali, amém, de explicação, não, é de exposição, né, de como estamos aqui, como podemos melhorar. E aí a gente melhora. Com Deus é a mesma coisa. A gente tem a palavra, que é a boca do próprio Deus. A gente tem as nossas vidas, que o Senhor nos concedeu, né? Aleluias. E a gente começa a apresentar para Ele as coisas que nós precisamos. Senhor, eu venho na tua presença. Ó o modelo, ó o modelo. Pai, Pai nosso do céu, né? Pai nosso, tu estás nos céus. Que teu nome seja mantido santo. Então a Bíblia fala que nós entramos na presença dele, apesar dele ser o nosso Pai, nós vamos entrar na presença dele o reverenciando, né? Reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua santidade, reconhecendo quem ele é e ao mesmo tempo com muito carinho, com muito amor e com muita gratidão. Depois, a gente, venha teu reino, né? Que o reino do Senhor esteja conosco. Tua vontade seja feita na terra como no céu. O céu é totalmente harmônico, querido. Né? O céu ele é perfeito, porque o nosso Deus é perfeito. Amém? Não há perfeição na terra. Não há perfeição na terra por conta do pecado, mas no céu há. Então nós podemos pedir, aleluias, que o Senhor venha trazer a shalom dele, a graça dele, o amor dele, a perfeição dele até nós, né? Porque quando adentramos na presença do Senhor, mais uma vez eu vou reforçar isso. Todas as vezes que eu oro, todas as vezes que eu exponho ao Senhor as minhas debilidades, as minhas fragilidades, quando às vezes eu não consigo orar, quando às vezes vem alguma situação e isso me desanima, queridos, eu falo com Deus, Deus, eu não estou conseguindo, me ajuda, Pai. Eu preciso de Ti, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, Senhor, me ajuda, sabe? E ali, às vezes passa algumas horas e eu não consigo, mas através de um devocional desse aqui, queridos, o Espírito Santo ministra ao meu coração e a palavra do Senhor me fortalece e ele me ajuda. E com você também não será diferente. Então, que venhamos engrandecer o nome do Senhor, né? Reconhecer quem Ele é, reconhecer que Ele tem um reino perfeito, apesar da terra ser imperfeita, e que a glória, que a presença dele, né, não se aparte de nós, e que haja também essa harmonia, essa presença doce aqui conosco, nos ajudando, porque sem ele, queridos, nada nós podemos fazer. E aqui vem falando, dai-nos o alimento necessário para hoje, né? Então, o Senhor supra as nossas necessidades. Fala para o Senhor qual é a sua necessidade nesse dia. Fala para o Pai o que você está precisando. Creia que Ele faz, queridos. O nosso Deus, Ele faz. Confia nele. Entrega para Ele. Fala, sabe, num ato de fé, entrega o seu coração ao Pai. Vai para o seu quarto. Rasga sua alma diante do Senhor e fala com Ele. Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir.
Peça perdão pelos seus pecados. E é justamente aqui que eu gostaria de focar o devocional de hoje, é sobre o perdão. Porque, aleluias, queridos, perdoa-nos pelo que fizemos de errado. Como perdoamos a quem nos faz coisas erradas, querido? Isso aqui tem a ver com mandamento. O que a palavra nos diz sobre os mandamentos, né? Que eles foram simplificados em 2, que é o quê? Amar o Senhor e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então, olha aqui, ó. Perdoa-nos pelo que fizemos de errado, como perdoamos a quem nos faz coisas erradas, né? Você precisa, aleluias, nós precisamos ter o Senhor como nosso Deus, nosso Senhor, aleluias. Precisamos nos amar, amar o nosso irmão, o nosso próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos, querido. Isso é muito forte. Como que a gente quer que o Senhor nos perdoa? Que a gente não perdoa o nosso irmão. A gente está em guerra, queridos. O céu, lá no céu, ou na eternidade, ou não sei qual a sua interpretação sobre a pós-morte com Deus, que no caso, né, a Bíblia, aleluias, é muito clara a respeito disso, é assunto para um outro momento, amém? Na eternidade com Deus, aleluias. A gente não pode ir para lá com mágoa de ninguém, com raiva de ninguém, a gente precisa perdoar. Vão ter pessoas que vão nos perseguir, que vão falar mal de nós, que vão nos caluniar, que vão nos acusar, e a gente precisa fazer como Jesus, queridos. É amigo. O que é que Judas fez? O que é que Judas fez? Judas beijou Jesus. Irmãos, essa palavra é muito forte. A gente precisa orar pedindo que nós venhamos nos parecer com Jesus. Eu não estou aqui pregando uma coisa que é um fardo pesado sobre os irmãos, não. Eu estou aqui falando que eu também preciso disso, porque essa é a palavra do Senhor. Perdoar. Precisamos perdoar. Precisamos amar o nosso irmão. Precisamos, aleluias, olhar para ele, aqueles que pecam contra nós, para eles, para ela, com o olhar do Senhor. Amém? Aleluias. E aí vem falando logo na sequência: e não nos conduzas à provação severa, né? Aleluias. A Bíblia fala que Deus, ele não tenta ninguém, né? Aleluias. Mas nós teremos aflições. E as aflições, queridos, elas geram maturidade. É isso que a gente tem que focar. Eu li um certo comentário que diz assim: a tentação, que do ponto de vista do diabo é sempre uma cilada para nos destruir, do ponto de vista de Deus, é uma oportunidade para o fortalecimento da fé e crescimento espiritual, né? E olha que interessante, porque é aquela história do copo, né? A gente vai ver o copo que tá ali com água pela metade, alguns vão ver ele vazio, quase vazio, e outros vão ver ele quase cheio. Então, como que está a nossa visão quanto às situações que temos passado, né? Precisamos estar com o olhar no Senhor. Amém? Aleluia. O Senhor está conosco, seja no momento da alegria, queridos, quanto no momento de tristeza, o Senhor não nos abandona. Nós é que entendemos abandonar o Senhor. Nós é que entendemos trocar o Senhor pela rede social, nós tendemos trocar o Senhor pelo relacionamento, tendemos trocar o Senhor por uma bênção, pelo seriado, a gente tende a trocar o Senhor por um emprego, a gente tende a trocar o Senhor por qualquer coisa, né? E aí a gente não segue aquela palavra que diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Porque o Senhor, ele não nos proíbe de crescer, ele não nos proíbe de prosperar, ele não nos proíbe, queridos, de, aleluias, ser pessoas bem-sucedidas. Mas ele nos alerta quanto ao caminho, né? O que vai acontecer, como vai acontecer, como precisamos ser vigilantes, né? E como devemos proceder, aleluias, quanto a tudo isso, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Amém? E finaliza, né? Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Isso aqui é uma das coisas que, geralmente, quando oramos, vamos repetir, né? Quando oramos o Pai Nosso, em determinados lugares, nós não concluímos essa oração porque foi ensinada de forma equivocada. Então, o Pai Nosso é um modelo. A gente precisa falar sobre gratidão, a gente precisa falar sobre as nossas necessidades, a gente precisa apresentar o nosso coração sobre perdão, sobre ser perdoado. Aleluias. A gente, glórias ao Senhor, fala para o Senhor como que está a nossa vida cotidiana, das aflições, das dificuldades, e a gente declara que tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e ele é nosso paizinho querido que não nos desampara. E aí ele volta de novo a falar logo depois, né? Terminou ali a oração modelo, e ele volta de novo a explicar o porquê que nós devemos, glória a Deus, perdoar
a gente pede perdão para ele, e ele fala que nós devemos perdoar também aqueles que nos fazem coisas erradas, e ele explica, né? Pois se vocês perdoarem os outros pelas ofensas cometidas por eles, seu Pai Celestial também os perdoará. Olha, então quer dizer que se eu tô magoada com alguém, entristecida com alguém, eu não perdoei uma pessoa por algo que aconteceu, e eu for me achegar ao Senhor, e vou pedir perdão para ele, ele não vai me perdoar. É isso aí mesmo, queridos. E mais, então eu não vou pedir perdão para Deus, então eu não vou fazer nada, porque eu não vou nem falar com Deus, porque Deus não vai me ouvir. Não, queridos, é aí que tá o poder da oração. Porque quando a gente está magoado com alguém, ferido, entristecido, abatido, aleluia, que a gente entrega o nosso coração ao Senhor, a gente pede para ele: Pai, eu não estou conseguindo perdoar. Pai, eu estou ferido, eu estou magoado, eu estou entristecido. Senhor, olha o que fulano fez, né? É isso. Senhor, me ajuda a olhar com os teus olhos de amor. Me ajuda, Senhor, porque a palavra nos diz uma coisa, queridos. A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. É muito sério. É muito sério. Então nós precisamos estar atentos para que o Senhor, aleluias, também nos ajude a perdoar. Nos ajude a olhar com os olhos dele de amor. Amém, queridos? Essa palavra que eu deixo para mim e para você nesse dia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, sabe? Busque auxílio do Senhor e creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, muito mais daquilo que você pode imaginar, né? A Bíblia é muito clara quanto a isso, amém? Um forte abraço para você, um excelente dia, que o Espírito Santo te ajude nas suas dificuldades, nas suas debilidades. Creia, confia, ora, busca, amém? Porque o Senhor é poderoso para fazer e é poderoso para salvar. Em nome de Jesus, nosso amado e precioso Jesus. Até amanhã, se Deus assim permitir. Mas se Ele não permitir, vocês continuem. Até mais!